assim? Conheça a Deus. Através do devocional de hoje você vai ver que essa expressão é muito mais profunda do que muitos pensam. Mas antes de continuarmos, eu quero pedir que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, isso vai ajudar o algoritmo no YouTube a entregar esses devocionais para ainda mais pessoas, para que mais e mais pessoas sejam abençoadas. Faça também a tua parte, não se esqueça, clica aí nessa setinha para compartilhar e dispara aí nos grupos de WhatsApp, dispara aí na sua rede de contatos, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas. O texto que eu quero usar hoje é o mesmo que eu usei no último episódio, está lá em Salmos, no capítulo 46, no verso 10. A Bíblia diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Interessante essa expressão, essa ordem, aquietai-vos. Para uma pessoa sem conhecimento da palavra de Deus, pode concluir que essa expressão é quase que ofensiva, é quase que impossível de ser cumprida. Mas ainda que ela possa ser difícil de ser cumprida ou obedecida para alguns, ela de maneira alguma é impossível. Pelo contrário, aprendemos na palavra de Deus que Deus jamais exige de nós algo que nós não podemos fazer. Deus jamais ordena que você faça o que você não pode fazer. Pelo contrário, Deus, quando Ele exige que nós façamos algo, é porque Ele mesmo nos capacita para cumprir a sua ordem. É o conceito de graça, Ele nos dá graça para que nós possamos cumprir a sua vontade. Eu costumo falar que um dos maiores sinais que Deus te deu algo, que você já tem algo, é quando Deus te pedir para fazer alguma coisa com aquilo que Ele te deu. Porque Deus jamais iria pedir de você algo que você não pudesse fazer. Deus jamais exigiria de você algo que Ele não te capacitasse ou que Ele não tenha te capacitado para fazer. Se Ele nos ordena aquieta, mesmo em meio a tempestades, mesmo em meio à surpresa, mesmo em meio às dificuldades, ainda que seja difícil para a natureza humana, se Ele diz aquietai-vos, é porque você pode se aquietar. É porque você pode respirar fundo, é porque você pode ter calma. E a palavra de Deus nos capacita a fazer isso. Aliás, no próprio texto, na mesma frase, Deus nos ensina como nos aquietar. Ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A palavra saber também pode ser traduzida do original para a palavra conhecer. Ele está dizendo, aquietai-vos e conheça que eu sou Deus. Em outras palavras, você só vai conseguir se aquietar em meio a dificuldades, no meio de uma tempestade, se você conhecer a Deus. Conhecer a Deus, de acordo aí com o contexto que a palavra de Deus foi escrita, tem um significado muito profundo, muito mais profundo do que a palavra conhecer tem nos dias de hoje. Hoje em dia, se alguém é apresentado a outra pessoa, ele provavelmente ou ela vai se gabar que já conhece fulano, já conhece cicrano. Mas na palavra de Deus, a palavra conhecer só era aplicada num contexto já de relacionamento, de proximidade. Ser apresentado a alguém jamais poderia ser definido como um fator ou como que se a pessoa já conhecesse a outra. Pelo contrário. Para você se gabar que você conhecia alguém, você tinha que ter proximidade, relacionamento e intimidade. A palavra conhecer no contexto bíblico, em algumas circunstâncias, em alguns textos, ela era usada até para descrever relacionamento conjugal entre casais casados. É comum a expressão na palavra de Deus, e fulano conheceu cicrana e ambos geraram filhos e filhas, porque é uma palavra que implicava relacionamento, proximidade, intimidade. O salmista está nos ensinando aqui, se você quer aquietar no meio da tempestade ou no meio das circunstâncias adversas, você precisa ter relacionamento com Deus. Você precisa ter proximidade com o Senhor. Você precisa ter intimidade com o Pai. Só assim você vai saber que Ele é o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o seu agir ninguém pode impedir. Só assim você jamais vai se esquecer que Ele jamais perde o controle. Ele tem um propósito para toda e qualquer circunstância. Ele sempre se levanta e Ele é o nosso Redentor. Se Ele é o nosso Redentor, o defensor, então vai dar certo no final. Você vai chegar do outro lado, o milagre vai acontecer.
Mas para isso você precisa conhecer ao Senhor. Como que de maneira prática você conhece a Deus? Através de investir tempo com Deus. Através da oração, oração diária, oração devocional. Separe o teu tempo para orar ao Senhor. Seja 10, 20, 30, 1 hora por dia, só falando com Deus. Assim você vai se aproximar de Deus e a palavra nos ensina, como já falamos aqui nessa série de devocionais, que se você se aproximar de Deus, se você se chegar a Deus, Ele vai se chegar até você. Não só ore, mas leia a Bíblia, assim Deus vai falar com você. Se alimenta da verdade, se alimenta da palavra. Para que você possa ter um relacionamento com Deus, você precisa falar com Ele e você precisa ouvir dEle. Se envolva com o corpo de Cristo, com a igreja, com mais pessoas que conhecem a Ele, com mais pessoas que vão compartilhar aspectos da natureza de Deus que você ainda não conhece. Conheça o Senhor, algo que você não faz num único encontro, com uma única apresentação. Eu posso ser ousado em falar que tem muita gente que conhece muito sobre Deus, mas não conhece a Deus. É como um fã de uma celebridade, já viu? Tem gente, ainda mais com a internet, com todo esse volume de informações que nós temos acessíveis a nós. Tem muita gente que sabe muito sobre uma pessoa, mas jamais esteve com a pessoa, jamais falou com a pessoa, não conhece a pessoa. Tem muito fã de Deus aí fora. Sabe muito sobre Deus, mas não conhece a Deus, não tem relacionamento com Deus, não tem intimidade com Deus. Para você vencer a ansiedade de uma vez por todas, conforme a palavra de Deus, e ter cura plena, você precisa conhecer a Deus, você precisa se aproximar de Deus, você precisa ter relacionamento com Deus, e Deus vai se aproximar de você, Ele é o príncipe da paz. É por isso que o profeta Oséias, ele nos ensina, conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Não é algo que acontece num único episódio ou ocasionalmente, é algo que tem que ser diário. Nós vamos ter uma eternidade toda para conhecer aquele que é infinito, aquele que não tem fim. Vamos conhecê-lo mais do que conhecemos hoje. E que a sua vida aqui na Terra seja uma jornada. Que você possa subir esses degraus e conhecer a Deus mais e mais. Hoje, mais do que ontem, e hoje menos do que amanhã, em nome de Jesus, de glória em glória, vai subir nessa escada e se aproximando do Senhor. Tem uma história na palavra de Deus que para mim reflete muito a diferença entre aquele que conhece a Deus e aquele que não conhece. Certa vez os discípulos estavam com Jesus num barco e veio ainda assim uma terrível tempestade. Porque quando você está servindo a Cristo, você não é imune das tempestades. A Bíblia fala que ela cai sobre justo e injusto. A diferença do servo do Senhor é que Jesus está no barco. Mas a Bíblia mostra que os discípulos, diante daquela tempestade, ficaram apavorados. Ficaram acovardados, extremamente ansiosos, acharam que ia morrer e acharam que Deus não se importava com eles, a tal ponto que eles vieram até Jesus e disseram, será que você não se importa com a gente, não se importa que a gente morra? Mas Jesus, por um outro lado, ele estava com a cabeça no travesseiro e dormindo no sono do justo. Sabe por quê? Os discípulos, apesar de estarem com Jesus há algum tempo, eles não conheciam a Deus ainda. Não conheciam a Deus o suficiente. Jesus, apesar de ser 100% homem, ele também era 100% Deus. Ele conhecia Deus porque ele era o próprio Deus. Ele sabia que por mais difícil fosse a tempestade para o homem, não tem tempestade que possa contra o Deus Todo-Poderoso. Por mais que a situação saiu do controle dos discípulos e do homem, a situação não sai do controle de Deus. Por isso que ele podia dormir no sono do justo. Conheça o Senhor. O apóstolo Pedro estava ali com os discípulos e ele estava apavorado também, achando que a tempestade era o seu fim, achando que era um ponto final. Mas a Bíblia fala que ele andou com Jesus, falou coisas boas e coisas ruins que o Evangelho nos mostra com muita clareza e não censura nada que Pedro disse ali. E a Bíblia fala que com o passar do tempo, Pedro foi redimido depois de errar. E ele se tornou um grande apóstolo, um conhecedor do Senhor. Alguém que buscava conhecer a Deus. Talvez seja por isso que momentos, dias, anos mais tarde, ali em Atos 12, a Bíblia mostra um Pedro que já conhecia o Senhor. Aquele mesmo Pedro ficou desesperado lá naquele barco, naquele dia da tempestade. Agora ele estava prisioneiro numa prisão ali. E ele foi preso pelo imperador Nero, que tinha acabado de mandar executar o apóstolo Tiago. E agora estava cercado ali por 4 soldados.
estava na iminência aí de ter o mesmo destino de Tiago, e ao invés de ter a mesma reação que teve momentos lá atrás, que teve anos lá atrás, quando estava com Jesus no barco ali, achando que Deus tinha esquecido dele, Pedro agora estava em paz. Pedro agora estava dormindo mesmo, cercado por 4 soldados. Pedro agora conhecia o Senhor e sabia que Deus poderia fazer muito mais enquanto ele estava dormindo e descansando no Senhor, do que ele poderia fazer a si mesmo, ansioso e se preocupando com aquele estado e com o seu futuro. E a Bíblia fala que enquanto ele dormia e descansava no Senhor, sobrenaturalmente Deus enviou o seu anjo e o libertou de maneira milagrosa da prisão. A Bíblia fala que a igreja orava por ele e o anjo do Senhor foi lá e libertou Pedro na prisão. Conheça o Senhor. Aí, apesar da circunstância, você vai controlar os seus pensamentos, você vai controlar a sua ansiedade e você vai ter a paz de Deus que excede todo entendimento. Se essa mensagem falou com você, não deixa de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, deixa um comentário compartilhando um insight, algo que Deus falou com você e compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus.